Fala trader, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre os melhores pontos de localização para você procurar os seus sinais de entrada. E também vamos falar sobre os sinais de entrada, os melhores sinais de entrada para você procurar nas melhores localizações. Com isso você vai arriscar menos e consequentemente ganhar mais, porque você está entrando na melhor localização, e com o menor risco possível. Beleza? Vamos começar direto ao ponto. A gente vai passar pela teoria, depois vocês vão ver um vídeo aí prático de uma das aulas ao vivo que eu fiz aí recentemente. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender que o mercado tem 5 localizações, são 5 pontos. E esse conceito que eu vou passar para vocês é com base na média 20 e na média 8, média aritmética. Quando o preço está próximo da média 8 e próximo da média 20, consequentemente a 8 está próximo da 20, a gente tem aí a Lock 1. A Lock 1 é o melhor ponto de entrada para você buscar suas entradas a favor da tendência. Quando o mercado já andou a seu favor, a 8 já começa a se afastar da 20 e agora o preço está próximo da 8, a 8 está longe da 20, consequentemente o preço longe da 20, a gente tem aí Lock 3 e se o mercado continua indo forte, se afasta da 8 e consequentemente a 8 se afasta da 20, a gente está em Lock 5. E aí o que faltou? Lock 2 e 4. Quais são as Locks 2 e 4? Quando a gente tem uma média, as médias, 8 e 20, subindo e o preço vai para baixo delas e elas ainda estão subindo inclinadas para cima, indicando uma tendência de alta ainda, que se você viu vídeos anteriores, você sabe que o que nos dita a tendência é a média 20, a inclinação da média 20. Quando a gente tem um preço próximo a 8 e a 20 subindo, mas embaixo delas, pensando num cenário altista, a gente tem a nossa Lock 2. E quando o preço se afasta de uma média 8 e 20 subindo, a gente tem o Lock 4. Mesma coisa no cenário de baixa, quando a gente está procurando venda. Quando o preço está próximo da 8 e a 8 está próximo da 20, a gente tem aí uma Lock 1. Um preço próximo da 20, então a 20 para mim é a referência. Quando ele se afasta um pouquinho, ele começa a cair, a gente entra no Lock 3, porque o preço está próximo da 8, mas a 8 está longe da 20. E se o preço continua caindo forte, que a 8 não consegue acompanhar, a 20 muito menos, a gente entra no Lock 5. E aí eu vou falar cada uma, o que é bom procurar em cada uma delas. A Lock 2 seria as médias caindo, a gente tem o preço próximo às médias, mas acima delas, um pouco acima, A gente está em Lock 2. E se o preço está afastado das médias, mas as médias ainda estão caindo, a gente está em Lock 5. Então a gente tem as 5 localizações, Lock 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são as melhores localizações e para quais tipos de entrada? Na Lock 1, você vai buscar entradas a favor da tendência. Quais entradas a favor da tendência? Você vai esperar uma confirmação de movimento, ou seja, obviamente a 20 tem que estar subindo, a gente tem que ter uma primeira pernada para cima. No retorno à média, onde a 8 se junta a 20 e o preço para na região da 20, lembra que a média é mais uma região, não em si aquela linha, aquele ponto específico da linha, apesar de vez em quando ele testa a linha especificamente, mas a gente está pensando na região. Quando ele testa a região da 20, a gente procura o nosso sinal de entrada. Vocês vão ver já alguns sinais de entrada, alguns exemplos disso. Mas você vai procurar basicamente uma troca de poder, com base nos candles, uma barra elefante eliminando uma barra anterior. Você tem um sinal de entrada. Você vai ver uma NRB, que é uma barra pequenininha, próxima a 20 depois de pelo menos 3 candles, de pullback. Você vê uma barrinha pequena dessa. No rompimento dela, sinal de entrada. A gente tem diversos sinais de entrada que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho, no nosso conceito mais prático. Em Lock 3, você vai buscar as RBIs e as GBIs. O que são isso? São as barras ignoradas. Quando a gente tem pelo menos 3 barras a favor da tendência. Você imagina 3 barras bonitas, verdes, subindo. A 8, obviamente, já está acima da 20 subindo. A 20, mesma coisa, subindo tendência de alta. E a 8 já está se afastando da 20. E a gente tem uma barrinha que ela fica, o ideal, o clássico, é uma barrinha que fica dentro do primeiro terço dessa terceira barra elefante, dessa terceira barra bonita de alta. No rompimento dela, a gente tem uma RBI, que é uma Red Bar Ignored, ou uma barra vermelha ignorada. A gente entra em cima dessa barra e o nosso stop vai embaixo dessa barrinha ignorada. A gente normalmente nessa questão, quando você deixa de entrar
logo no início, né, do movimento, a gente consegue entrar atrasado nessas RBIs e GBIs. E essa é a entrada que eu gosto de operar em Lock 3. Lock 5, a gente vai pensar... só para entrar eu dei um exemplo para vocês de RBI. GBI é a mesma coisa, a gente tem 3 barras vermelhas, né, para baixo, a favor da tendência, as médias já se afastando, Lock 3, lembra? A 8 está afastada da 20 e o preço está próximo da 8. A gente tem uma barrinha verde que fica dentro do primeiro terço ali, pode chegar até 50% dessa barra, assim, né, mas quanto menorzinho, menor o nosso risco para a gente pegar o movimento, a continuação do movimento. Essa pausa, essa respirada que ele deu, né? E aí, quando o mercado rompe, a gente entra ali e com o nosso stop em cima dela, arriscando um pouquinho, tentando pegar a continuação desse movimento que a gente já vê que é um movimento forte, né? A gente já está vendo que é um movimento de baixa, já está bem claro para todo mundo, menos para algumas pessoas que estavam comprando ali. Então, acaba sendo um ponto psicológico, porque já temos 3 barras aí grandes, afastando da média, e aí ela começa a fazer uma barrinha, vamos dizer que o mercado está subindo. A gente começa a ver umas barrinhas vermelhas, né? A gente vê algumas pessoas vendendo ali. E aí dá aquele alívio, né, para ela, aquele ponto psicológico. Quando a gente tem um rompimento dessa barra, o stop dessas pessoas provavelmente, né, vai chegar a um ponto que elas não vão aguentar mais segurar muito mais do que elas já estão segurando, né? E aí tem o stop, os vendedores viram compradores, aí o preço continua seguindo o seu caminho, né, a favor da tendência. E em Lock 5, a gente tem as operações contra a tendência. Quando o mercado se afasta muito da 8 e a 8 está afastada da 20, a gente tem a nossa possibilidade, né, dependendo dos padrões que acontecem lá em cima, a operação contra a tendência. E contra a tendência até onde? Cara, eu normalmente não gosto de operar contra uma média 20 subindo. Se ele está bem afastado mesmo, existe a possibilidade, se valer o risco no retorno, você sair da sua operação na média 20, né? A minha média 20 virar o seu alvo. Mas assim, só conta em risco. Eu prefiro que você espere realmente o retorno na média e se ele parar ali na região da 20, em Lock 1 de novo, ele volta para Lock 1, você procurar alguns dos sinais de entrada que a gente conversa, beleza, vai para cima. Mesma coisa na tendência de baixa. Então essas são as melhores localizações, né? A gente tem as melhores entradas para Lock 1, as melhores entradas para Lock 3 e Lock 5 a gente tem as operações contra a tendência. Lock 2, eu só gosto de entrar em Lock 2 se o mercado ficar naquela região de Lock 2 por pouco tempo e o mercado romper a média de 20 subindo. Beleza? Temos o nosso sinal de entrada aí em Lock 2, mas como ele já está rompendo a 20, ele já está querendo entrar em Lock 1, maneiro. Lock 4, esquece. Acho que brevemente o A8 já vai virar para baixo, né? Da 20 a gente já começa a pensar provavelmente numa venda, né? Claro que existem movimentos que saem da Lock 4 e vai embora, continua a tendência, depois a gente está falando ainda de uma tendência alta, mas eu evitaria. Se eu tivesse que escolher, Jota, escolhe só uma localização, Lock 1. 100% das entradas Lock 1, 100% das entradas Lock 1. Se você não conseguir pegar algum sinal, quiser entrar atrasado, entre em Lock 3. De vez em quando o sinal é muito claro, Lock 5, mas mantenha aí nessa região, beleza? Mantenha isso que a gente está conversando aqui. E agora vamos para a prática. E aí, na continuação do movimento, o que eu explico lá na aula é que quando a gente tem um recuo de 100%, eu não acredito no rompimento. Então, ele recuou 100% desse primeiro movimento e de cara ele foi lá testar o fundo e tentar romper. Não entro nesse rompimento aqui porque ele está vindo de muito longe. Só que ele voltou para a média 20, então a gente tem posição positiva em relação ao nosso trade, né? Mas é uma posição negativa para procurar venda. Ele tem uma média de 20 caindo e a gente tem a melhor localização aqui, que é próxima à média 20. Isso aqui é um trade que é obrigado a pegar. Obrigado. Porque ele testa a média 20, ele faz aqui um dos sinais de reversão, um dos sinais mais fortes, né? Que é a top and tail. E ele é muito forte porque uma hora ele era isso aqui. Uma hora ele era um candle assim forte, né? Com controle absoluto dos vendedores. Desculpa, dos compradores. Só que os vendedores foram atacando e foram limpando essa barra. Até o momento que eles ficaram ainda negativos.
Então a gente tem a localização perfeita na média 20, a gente tem tendência, a cor dominante é a vermelha, você pode ver aqui quantas barras consecutivas a gente tem, e os compradores conseguiram colocar 2, 3 barras aqui bem xoxas. Vem que essa barra aqui é bem bonita, só que não compara a força dos vendedores, né? E a gente tem tendência. No rompimento desse candle aqui, era a entrada com stop em cima dele. E aí o mercado também foi embora de novo. Esse trade aqui foi... Esse foi de livro. E aí depois, quando o mercado escolheu a tendência, e eu não peguei essa GBI aqui na hora, a gente tem uma tendência clara, né? Uma tendência clara, numa posição ideal para venda. E aí ele foi lá, testou a média 20. Testou a média 20 de novo, com um candle bonito aqui de força. Não teve uma continuação nesse candle. Logo em seguida, os vendedores conseguiram botar mais um candle aqui, uma barra elefante bonita. E aí, o que ele fez nessa barra elefante aqui, logo em seguida, né? Aqui a gente tem a NBB, que é a Narrow Body Bar, não rompeu de novo essa barra aqui, que em teoria é a barra de sinal, né? É uma barra elefante saindo da média 20, então é uma barra de sinal. Para quem não entrou aqui por algum motivo, a gente tem a NBB, a gente tem novamente uma NBB, no rompimento delas duas a gente tem a nossa entrada. Tá. O mercado andou, testou o fundo, eu saí com minha parcial, e quando ele fez essa top inteiro aqui, que é sinal de reversão, eu meti o pé. Maneiro. Eu já deixei o mercado, não deixei ele voltar, e acabou não andando tanto, mas essa movimentação também não foi pequena, se eu me lembro bem. Apesar de parecer... ele chegou a lá com os 250, pelo menos chegou a 300 pontos. Movimentação boa. Valeu a pena. E logo depois, em seguida, a gente tem essa barra elefante rompendo para baixo de uma média 20 que ainda está caindo. Aqui é a entrada. No rompimento da barra, com stop em cima dela. E aí, de novo, o mercado foi testar lá o fundo, parcial, e não lembro onde eu fiz, se eu fiz um barra aqui, ou se eu saí nessa barra aqui, mas foi isso, foi uma parcial no fundo aqui, próximo aos 250 pontos, e o restante dos contratos eu saí por aqui. E aí depois já chegou 11h30, então já não entrei em mais nada, só que olha esse trade aqui também bonito pra caramba. Já dá pra ver mais ou menos o que a gente tá falando, ó, média 20 caindo. Sim. A gente tem pelo menos 3 barras de pullback. Fala aí, Kate, desculpa. Ele foi testar, né? A barra rompeu, quer dizer, já estava a tendência de baixa. Ele foi, retornou à média 20. Não consigo nem fechar aqui para cima da média 20, né? E aí essa top inteiro aqui, que é uma barra de cauda no topo. Tá, top inteiro. A sua entrada é embaixo dela com stop aqui. Isso aqui é um stop perfeito, uma entrada perfeita, porque é um sinal forte a top inteiro. Ela está na melhor localização, tendência positiva. O único alerta aqui realmente é esse afastamento da média de 200. Sim, é verdade. Pelo risco, eu normalmente aceito até 150 pontos assim de stop, eu aceito. A gente está falando aqui de metade, quase metade. A gente consegue entrar quase com o dobro da mão. Eu entro com 30 contratos, 33. O que eu fiz? O mercado está forte. Aqui já está em lock 3, né? Quase lock 5, mas ainda lock 3, a 8 ainda está abrindo da 20, enfim. Ele faz essa barra ignorada aqui, né? Que eu cheguei a explicar ontem. Não sei se acho que você não estava aqui ontem, né? Mas segundo você explicou também. Expliquei, né? Que ele basicamente tem uma movimentação forte de alta, aí ele tem uma barra pequena, e logo em seguida ele tem o rompimento. A gente entra no rompimento dela. O ideal é normalmente essa barrinha aqui. Eu sempre procuro nesse padrão é uma NRB, que é um candlezinho assim, não tem muita vela, tem um corpinho relativamente pequeno, né? Não tão pequeno quanto uma NBB, mas esse aqui para mim é o ideal nesse sentido. Então esse candle aqui não é o ideal, mas assim, funcionou da mesma maneira. No rompimento dele, eu tenho a minha entrada. Aí beleza. Queria vender
queria comprar, né? No caso, na 200, queria sair da operação na 200. E muito obrigado para você que ficou até aqui. Espero que o vídeo tenha te ajudado, que tenha sido um vídeo que ajude você no seu operacional, né? Que no final das contas, esse é o intuito desse canal, é a gente conseguir melhorar o seu operacional para colocar dinheiro no seu bolso, né? E se você curtiu esse vídeo, né? Curte o vídeo que a gente está fazendo, deixe seu like, que é muito importante, né? Para a gente conseguir mostrar para outras pessoas que o day trade, apesar de não ser fácil, ele pode ser simples, né? Ele pode ser simplificado. E, cara, segue aí o canal para você continuar recebendo os nossos vídeos, né? Que a gente chegou a bater 600 inscritos, então a gente vai aumentar cada vez mais a qualidade do canal, com certeza. O material que a gente traz, o conteúdo que a gente traz aqui é o conteúdo que a gente tem usado, né? Vocês viram nas nossas salas ao vivo, lá no clube do canal, né, no Eloy Trading Club, e também que eu, enfim, tenho utilizado, né, e aí tudo eu vou trazer para vocês aqui, absolutamente tudo de mais importante que eu vejo para ajudar outros traders que estejam começando ou experientes a ganhar dinheiro com day trade, eu vou trazer aqui nesse canal, e isso é uma promessa, beleza? Então, lembra de curtir, seguir aí, acionar as notificações para você receber os avisos, né, dos nossos próximos vídeos. E não deixa de ver os vídeos que vão estar aqui do meu lado aqui, provavelmente, porque tem vídeos aqui te explicando como evitar stops, tem vídeo aqui te falando de melhores candlesticks que você precisa saber, existem algumas estratégias, então não deixe de acompanhar aqui. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.